Sejam muito bem-vindos ao Teatralizar Curso de Teatro. Eu sou Felipe Endrio e este é o nosso primeiro mini curso de teatro online gratuito. É isso mesmo, eu tô lançando esse mini curso gratuito para vocês, para quem tem curiosidade, tem vontade de fazer um curso de teatro, mas nunca teve coragem ou por algum motivo do destino não conseguiu fazer um curso presencial. Aqui a gente vai tirar algumas dúvidas, vamos falar sobre teatro, vamos falar sobre curso de teatro, algumas técnicas, algumas curiosidades para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece num curso de teatro. Felipe, eu vou sair daqui desse mini curso um ator? Não, é muito importante o curso presencial, tá? E é disso que a gente vai falar hoje. Quero fazer teatro, por onde começar? Vamos falar sobre quero fazer teatro, por onde começar. O primeiro passo já foi dado, minha benção. Você clicou nesse vídeo, ficou curioso, quer saber como é que acontece, como é que funciona um curso de teatro. Primeiro você tem que fazer uma pesquisa. Uma pesquisa de quais cursos de teatro existem na sua região, na sua cidade. E depois você vai pesquisar sobre os professores desse curso. Esses professores têm uma carreira que dá para dar aula? Quem são esses artistas? Ele tem alguma experiência no teatro? Isso tudo vocês precisam pesquisar antes de fazer um curso. Cursos de teatro geralmente são cursos livres ou cursos profissionalizantes, tá? O curso livre é um curso geralmente de 6 meses, pode até ser um ano, dividido em 2 módulos. E os cursos profissionalizantes é muito mais extensos, geralmente são 2 anos e geralmente se dá o registro profissional ao término desse curso, mas é um curso muito mais puxado. Mas para começar, um curso de iniciação de 6 meses já ajuda o aluno ator a entender como é que funciona a dinâmica de um curso de teatro. Agora é o seguinte, se matriculou no curso. O segundo passo é dar prioridade ao curso. Não adianta você ir em uma aula faltar 3. Se você fizer isso, você não vai conseguir adquirir o conhecimento necessário para você dominar as técnicas, dominar o conceito do teatro. Toda aula é importante. Os jogos que acontecem em um curso de teatro são importantes. É uma construção. O aluno vai sendo construído, vai sendo moldado aos poucos pelo ministrante. Então você tem que dar prioridade total. Geralmente cursos livres ou são 2 dias na semana ou um dia na semana, geralmente no fim de semana. Então separe esse diazinho para você ir pro curso, para você se dedicar, estudar, para se tornar um ator bacaninha, beleza? Felipe, mas assim, em Recife, em Pernambuco, em Recife, onde é que eu posso encontrar um curso massa para eu começar a fazer o meu curso e me tornar um ator? Claro que eu vou indicar logo o meu curso, Teatralizar Curso de Teatro. Infelizmente a gente tá parado por conta dessa pandemia, as aulas presenciais, mas eu continuo dando aulas online, aulas exclusivas para as nossas turmas. Eu tenho uma turma de iniciação e uma turma a nível intermediário recebendo aulas semanais com eles. Eu estou fazendo atividades online com eles, tá? Mas o Teatralizar Curso de Teatro fica em Paulista, Pernambuco. Então se você é da região, é da área e quiser fazer parte, só entrar em contato comigo. Vamos lá, mas existem outros cursos em Recife e região também. Tem um curso muito bom que eu sempre indico, que é o curso da Fiandeiros. Pesquisa aí. Fiandeiros, curso de teatro. Tem também da Casa Maravilhas, que é do meu querido amigo Paulo de Pontes. Tem a João Pernambuco, que é uma escola de teatro gratuita. Tem a CIA Cênicas de Repertório. São escolas sensacionais. E claro, tem o Sesc. Toda a rede do Sesc tem um curso de teatro. Tem um curso de iniciante, tem o avançado também. Tem o profissionalizante, que é o curso regular também. Pesquisa, gente. O importante é pesquisar. Se for perto da sua casa, melhor ainda, porque você não vai ter desculpa de como chegar lá no curso. Pesquisa sobre o curso e começa. Você só vai saber se você vai gostar se você começar, mas você deu o primeiro passo. Você clicou no nosso vídeo. Essa foi a nossa primeira mini aula. Como descobrir se eu tenho talento? Gente, eu vou já dar um choque de realidade de vocês. Talento não se aprende. Ou se nasce ou não se nasce com talento. Talento é um dom. Você tem que nascer com ele. É que nem tem magia na mitologia. Você nasce ou não nasce. Mas como é que eu vou descobrir se eu tenho talento, Felipe? Como é que eu sei? No curso de teatro você pode descobrir isso. Se você tem uma certa facilidade ao fazer, se o seu professor lhe elogia, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, que você não tenha tido nunca nenhum contato com o universo teatral e você tem uma desenvoltura um pouco mais facilitada, você entenda rápido como é que funciona aquele negócio, aquele babado do curso de teatro, dos exercícios teatrais,
é porque talvez você tenha um pouquinho de talento ou porque você seja só esforçado na verdade. A gente tem que se perguntar, eu faço isso com facilidade? Meus professores me elogiam? Se a resposta for sim, meio caminho andado. Talvez você tenha realmente um talento. Mas se mesmo assim eu sinto ainda dificuldade, mas eu quero muito aprender. Dá pra aprender, Felipe, a fazer teatro, a ser ator? Claro, gente. Claro, você pode não ter talento nenhum. Você pode ter uma dificuldade tremenda, mas se você se dedicar, se esforçar e estudar bastante, você vai ter que estudar muito mais das pessoas que já têm facilidade, que eu diria que tem talento. E você quer se tornar um ator de qualquer forma, mesmo se você não tem o talento de nascença, você pode adquirir conhecimento, fazendo cursos, estudando. Você vai se dedicar muito mais do que qualquer outras pessoas, mas você vai conseguir ser um ator tão bom quanto aquelas que já nasceram com talento. Mesma coisa para música, mesma coisa para um montão de coisa, tá? Então não desanima. Se você acha que você não tem talento, você só vai descobrir fazendo. Se matricula num curso, pede para assistir uma aula experimental. No nosso curso eu sempre recebo alunos que querem assistir, entender como é que funciona. Geralmente eles ficam no curso porque eles gostam. Então dá para aprender as técnicas. Teatro é técnica, é conceito. No curso você pode aprendê-las e dominá-las como qualquer outra pessoa que tenha talento. Beleza? Então se você não tem talento, não fica triste. Você ainda não é um caso perdido. Você pode vir a se tornar um ator, realizar seu sonho de subir aos palcos. Essa foi a nossa segunda aula de hoje. Lembrando que as aulas são curtas, é um mini curso. Vamos lá, vamos começar respondendo a pergunta da nossa aula de hoje. Eu preciso saber chorar para fazer teatro, Felipe? Não, isso é mito! Quando alguém dizer para você assim, tu faz teatro, chora aí pra eu ver. Pode mandar ele se lascar, manda ele se lascar e diga que foi Felipe Andrew, professor do Teatralizado, meu mini curso de teatro que mandou. Mande se lascar e mande falar comigo. Diga, vá se lascar, rapaz. Você não precisa chorar, gente. Chorar no teatro é muito relativo. Mas por que, Felipe? Mas, meu Deus, chorar é tão bonito ver o ator chorando. Teatro, gente, é de longe. O público tá assistindo você de longe. Então, você não precisa desgastar suas emoções, seus sentimentos para você conseguir fazer uma cena bonita. Ao contrário da televisão e do cinema. Vai ter uma câmera na sua cara, aí o ator, se chorar, vai ser muito mais legal. Mas existem produtos que ajudam o ator a chorar. Você sabia disso? Alguns atores usam um produto chamado cristal. Coloca um pouquinho na ponta do nariz, aqui em cima da boca e lacrimeja, que nem cortar cebola. Os atores choram sem esforço. Então, se você não consegue, não sabe chorar, gente, não se preocupa, né? Por isso que você não vai ser ator, tá? Felipe, mas mesmo assim eu quero ser um ator que eu trago as minhas emoções afloradas e eu quero chorar na minha peça de teatro. Como é que eu posso fazer? Existe uma técnica muito conhecida, básica, de um cara chamado Stanislavski, um cara russo, que criou todo um sistema de interpretação, e uma das técnicas dele é a memória das emoções. Ela é meio polêmica porque tá deixando um pouco de ser utilizada, mas eu acho que ainda funciona. A memória das emoções consiste em, naquele momento que você tá naquela cena, você se lembrar de um momento em que te fez chorar. Uma perca de algum parente, alguém que foi embora, algo que te traga uma emoção genuína. Então você usa essa emoção genuína naquela cena de ficção ali, e isso pode te trazer a emoção verdadeira. Se chama Memória das Emoções de Stanislavski. Quem não conhece esse cara, pesquisa porque vale a pena. Tá? E pra gente finalizar, eu queria falar uma citação da mestra, da diva do teatro, da televisão, do cinema brasileiro, que é Fernanda Montenegro. Ela foi questionada a respeito de chorar em cena. Ela disse: um ator ele pode fazer uma cena maravilhosamente bem, emocionar a plateia sem derramar uma gota de lágrima, e um ator pode se acabar de chorar numa cena dramática e não trazer toda essa emoção para a plateia. Então, claro, depende do intérprete, da emoção que você entrega externamente. Chorar é mero detalhe, gente. Então não se preocupa. Se você não consegue chorar, relaxa que você ainda tem jeito. Gente, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Essa foi a nossa terceira aula do mini curso de teatro online gratuito. Mas o tema de hoje é qual? Beijo técnico. Que danado é beijo técnico? Sabia que muita gente, principalmente meninas, deixam de fazer teatro por conta do medo do beijo técnico? Mas Felipe, o que é beijo técnico? É o beijo que se dá no teatro, ou na televisão, ou no cinema, entre os atores. Quando os atores se beijam, eles dão um beijo técnico. Mas pra gente começar a dissertar sobre isso, é bom explicar, gente, que quem tá beijando não é você não, ator. Quem tá beijando é o personagem. Sabia que você empresta o seu corpo
para o personagem, o seu corpo, quando você tá atuando, não é seu não, você tá emprestando ele para uma outra pessoa, uma outra vida. Você tá interpretando uma outra vida. Então, primeiro de tudo, quem tá beijando não é você, quem tá beijando é o seu personagem que tá beijando outro personagem. O sentimento, quem sente é o seu personagem pelo personagem do outro ator. Não são os atores que se relacionam, são os personagens. Você só tá emprestando o seu corpo para isso, ora pois. E o beijo técnico, como o próprio nome já diz, ele é técnico, gente. Não se usa língua, não se existe sentimento. Geralmente se existe um tempo, um jeito de beijar, uma forma que o corpo tem que estar. Geralmente os atores estão mais preocupados no que eles vão falar depois do beijo do que no próprio beijo. Não dá tempo nem de curtir nada ali. Eles estão preocupados, estão concentrados, estão envolvidos na peça no modo todo. Tem que lembrar do texto, tem que saber a marca, tem que beijar no tempo certo, tem que ver se tá na luz. Isso não dá tempo de sentir nada. Primeiro de tudo é isso, você está só emprestando e não se usa língua. No cinema às vezes se usa, mas aí se elimina o sentimento. Aí no cinema que é técnica mesmo, que você tem que atuar para a câmera. Mas o nosso curso aqui é um curso de teatro, então vamos se ater ao teatro. Então a gente precisa ver o beijo técnico como um toque comum, como um aperto de mão, como um abraço que você precisa dar no seu colega, sabe? Você tem que enxergar o beijo técnico como isso, como um toque que os atores precisam ter entre si. Num curso de teatro você aprende sobre isso, então por isso que eu falo, é muito importante o curso presencial. Esse curso aqui não substitui um curso presencial, beleza? Se você quer saber dicas de alguns cursos, assista a nossa primeira aula, que eu falo lá sobre alguns cursos de teatro em Recife, se você é de Recife. Se você é fora de Recife e Pernambuco, pesquisa aí um curso interessante na sua região. Ah, Felipe, mas os atores às vezes eles acabam se relacionando ali, quando o pai casal, eles se relacionam. Às vezes não tá nem ligado ao beijo, às vezes tá ligado à convivência, se convive muito tempo, 3 meses geralmente com a mesma pessoa, acaba se conhecendo, extra palco, extra ensaio, acontece um clima, rola e eles se relacionam. Mas isso não quer dizer que foi por conta do beijo em si. Às vezes no ensaio nem se beija no ensaio geral e depois no dia da apresentação. Então isso não tem nada a ver, beleza? Mas, gente, ó, somos seres humanos, a gente pode se apaixonar pela porta, por uma árvore, tá? Somos seres humanos, não somos máquinas. Mas desencana porque beijo técnico é como um aperto de mão, um abraço, não existe sentimento. Se você é apaixonado pelo seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, relaxa, vai continuar apaixonado. Não é por causa disso que isso vai mudar, beleza? Então nós finalizamos a nossa aula, falei nossa aula de hoje sobre beijo técnico. Então, gente, cada ator descobre uma forma de decorar o texto. A memória é muito individual, então cada ator com a sua experiência, ele vai descobrindo formas variadas de como decorar o seu texto. Muito comum, eu já vi alguns colegas meus fazerem, é escrever todo o texto à mão, pegar o script lá escritinho, o script lá e passar todas as suas falas pro caderno, que isso ajuda na memorização. Já vi também gente gravando só suas falas num gravadorzinho no celular e depois fica ouvindo só as suas falas. Isso também ajuda muito o ator a decorar. Porém, gente, no teatro se ensaia de 2 a 3 meses, até 4, dependendo. Tem gente que ensaia 1 ano, tem companhia de teatro que ensaia até 1 ano e às vezes o texto entra automático. De tanto que a gente repete nos ensaios, repete essa cena, faz de novo, faz de novo. O diretor às vezes manda a gente repetir a cena 5, 6, 7 vezes. Então quanto mais a gente faz, mais automática vai ficando o texto na nossa cabeça. A gente precisa parar para decorar de fato. Isso precisa se fazer mais em novela, em cinema, que é uma coisa uma atrás da outra. Então os atores têm mais essa dificuldade porque é muito rápido que tem que ser decorado. No teatro, o processo geralmente é mais lento, então o texto vai entrando automático. Porém, todavia, entretanto, o ideal é que se entenda o que o seu personagem está dizendo. O que, é que ele está dizendo, o contexto que está se passando aquela fala, o que é que ele responderia àquela outra personagem que te deu a deixa. Então, se for um monólogo, entender, dividir ele em etapas. É uma boa dica dividir o texto do monólogo em etapa. Nessa primeira parte aqui eu vou falar sobre isso, vou estar sentindo essa emoção. Nessa segunda parte aqui eu vou falar sobre isso, eu sentindo essa emoção. Decupa o texto inteiro no monólogo. É assim que ajuda a decorar. Também nos ensaios, na repetição, o texto vai entrando automaticamente.
E a memória, gente, é fundamental no trabalho do ator. Não adianta, um ator sem memória não vai conseguir trabalhar, infelizmente. Então como é que a gente pode exercitar a nossa memória? Façam jogos de memória mesmo, mas exercite sua memória. A memória é como se fosse um músculo. Ela precisa ser exercitada, senão ela atrofia. Palavra cruzada, faz jogos que exercitem a sua mente, a sua memória. Uma curiosidade antes da gente terminar é que Antônio Fagundes, o ator Antônio Fagundes, que faz conhecido por novelas e etc., ele tem memória fotográfica. Então, se você tem memória fotográfica, você tem uma grande vantagem. Ele pega um texto, ele dá 1 a 2 lidas e ele decora o texto rápido. Queria ser Antônio Fagundes nesse momento, tanto pelo talento, tanto pela memória fotográfica. Não seria massa só dar uma lida e já decorar o que vai dizer? É massa, né? Esse é Antônio Fagundes. E essa foi a nossa 5ª aula de hoje do nosso mini curso de teatro aqui do Teatralizar Curso de Teatro. Espero que vocês estejam gostando. Mas vamos lá para nossa aula, que é o motivo que vocês vieram aqui. Teatro. Tirar a timidez, Felipe. Muita gente me pergunta isso. Muita gente, quando eu digo, eu sou ator, sou professor de teatro, eu sou tímido, eu quero fazer teatro para perder a timidez. Mas tira mesmo? Eu respondo sim e não. Isso é uma percepção minha. Cada pessoa, cada professor tem uma visão diferente sobre isso, hein? Teatro tira a timidez? Sim e não. O que o teatro, eu posso afirmar para vocês, faz é você aprender a dominar a sua timidez. Você aprende a controlar ela. A timidez está muito ligada à insegurança. Então, quando você está seguro daquilo que você vai fazer, a timidez ela fica um pouquinho menor. Por mais que você seja tímido, mas você sabe o que você tem que fazer, sabe o que tem que falar, sabe? No teatro é importante que você domine o que você vai fazer. Então, se você sabe, meio caminho andado, a timidez vai ficar um pouco mais retraída nesse sentido. O medo do público, aparecer em público, o medo da rejeição, do que as pessoas vão falar ou pensar sobre você. Tudo isso está ligado à timidez. E no teatro a gente aprende a não ter medo da plateia, e sim a respeitá-la. A gente usa a plateia como um aliado pra gente. Traz a plateia pra junto do ator. É uma troca. Então, sem plateia, o ator não existe. Então, num curso de teatro, você vai cada vez mais aprendendo que a plateia faz parte do contexto e não sua inimiga. Isso ajuda a você controlar a sua timidez. Mas, gente, timidez não é um defeito para você não ser ator. Tá? Muitos atores, inclusive comediantes, são tímidos. Renato Aragão é tímido. Charlie Chaplin era tímido. Então são grandes artistas que são tímidos, mas controlaram a timidez. Dominaram a timidez. O que a gente não pode deixar é que a timidez controle a gente. Tá? E no teatro a gente aprende com alguns exercícios, algumas técnicas e o próprio convívio e a própria experiência que um processo de teatro dá a controlar isso. Ficar nervoso um pouquinho antes da peça começar é normal. Gente com 30, 40, 50 anos de teatro fica nervoso também. Mas quando tá lá no palco é tão gostoso. A plateia reagindo, a plateia gostando, a plateia atenta. A timidez, você vai esquecer dela rapidinho. Essa é a magia do teatro, gente. É a magia. Teatro é uma magia, é magia. Então é isso, gente. Essa foi a nossa mini aula de hoje. É um mini curso, então são vídeos curtos de até 5, 6 minutos mais ou menos. Mas, chega de papo, vamos agora conhecer como é que funciona um curso de teatro. Mas, Felipe, esse curso de teatro aí, o que é que o ator faz? Ele chega lá, pega um texto, decora umas falas e o diretor diz vai pra lá, vai pra cá, vem pra cá, vem pra lá? Claro que não, gente. A gente não ia passar 6 meses num curso só aprendendo a decorar texto, né? Mas atenção, stop e atenção. Eu vou falar aqui sobre cursos livres, tá? Cursos profissionalizantes ou cursos de faculdade é outra coisa. Se aprende muito mais coisa, muito mais detalhe, muito mais teoria. O que eu vou falar aqui é sobre cursos livres, como o meu, por exemplo. Lá no Teatralizagem eu divido as aulas em 4 disciplinas, que é História do Teatro, que é um pouquinho sobre teoria da história do teatro mundial e do Brasil. Interpretação, que é para o ator desenvolver o seu senso de ser intérprete, de ser ator de fato. Tem expressão corporal e expressão vocal. Estudinho, Edrio, isso tudinho. No teatro existem vários conceitos, várias técnicas que o ator precisa aprender a dominá-los. E aprender algumas técnicas e conceitos primordiais no ator, que é trabalho em equipe, fundamental. Não se faz teatro sozinho, gente.
trabalho em equipe, imaginação, concentração, foco, visão periférica, imaginação e tantas outras coisas que eu vou esquecer aqui de falar para vocês, mas durante as nossas aulas no minicurso vai ter tópicos exclusivos para cada um desses aí, tá bom? E nesses cursos você também aprende a dominar e a conhecer tanto o seu corpo quanto a sua voz. A voz a gente precisa aprender a usá-la no teatro. A gente não usa a voz como a gente usa no dia a dia, mas isso é o tema para uma próxima aula. A gente tem que aprender a aquecê-la para a gente não magoar, ficar rouco, e a gente aprende a utilizar a voz nesse curso, nos cursos de modo geral. E também a gente entende como é que funciona o nosso corpo, do modo geral, o nosso corpo físico, a musculatura, a nossa anatomia. O ator, ele tem que ter domínio sobre o seu corpo e o corpo do ser humano. O ator, ele é um estudioso do corpo humano, estudioso dos seres humanos, até porque ele dá vida a outros seres humanos. Então a gente precisa aprender, a gente precisa entender quais os limites do nosso corpo, e tudo isso a gente aprende num curso de teatro, tá bom? A dominar corpo, aquecer corpo, aquecer voz, técnicas para poder usar a voz, técnicas de dicção. O ator ele precisa ser entendido da última fileira até a primeira. Da primeira à última fileira o ator precisa ser ouvido e entendido perfeitamente, da primeira à última sílaba. Pois é, então tudo isso são técnicas que se aprende dentro do teatro. Interpretação a gente aprende jogos. Jogos basicamente de Viola Spolin, que eu uso como base, um dos livros que eu uso como base para dar aula é esse de Viola Spolin, Improvisação para o Teatro. Vocês vão vê-lo aqui ainda mais para frente. Então, ela a partir de jogos ensina os conceitos do teatro, como improvisação, imaginação, foco, concentração. Os alunos atores, eles jogam os jogos determinados por Viola Spolin, criados por ela, e a partir do jogo é que se chega a um entendimento do porquê que a gente fez aquele jogo. Depois de cada jogo eu debato com os alunos o que é que vocês entenderam, mas esse jogo ele quis falar sobre isso, ele te ensinou que no teatro precisa acontecer dessa forma. Isso acontece no curso de teatro presencial, por isso que eu reforço aqui, gente. Esse curso aqui é para você tirar dúvidas, para você entender mais ou menos como é que funciona um curso de teatro. Não substitui um curso presencial. Quando isso tudo passar, se Deus quiser, vá procurar um curso, faça sua inscrição, faça sua matrícula e faça o curso presencial. Só no curso presencial que você vai entender de fato tudo que eu tô falando aqui pra vocês, beleza? É isso aí, gente. A nossa aula de hoje foi sobre como funciona um curso de teatro, que é uma dúvida que muita gente tem e muita gente já veio me perguntar. Como é que eu faço para tirar o DRT, hein? Primeiro precisamos entender essa sigla, DRT. Que danado significa? É Delegacia Regional do Trabalho. Na verdade, não se tira o DRT. O DRT é o órgão que emite o registro profissional do ator. E a gente precisa entender também, claro que ficou comum o nome DRT por conta do órgão que emite o seu registro profissional. Mas pode chamar DRT que não tem problema não, tá? Só para vocês entenderem a diferença. Você tira o registro profissional pela DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho. Mas é muito comum os atores tirarem através do sindicato. Sim, os atores têm um sindicato que você pode ir lá e dar entrada para você conseguir tirar o seu registro profissional. O sindicato aqui em Recife é o SATED Pernambuco. No Brasil inteiro é o SATED, mas aqui é o SATED Pernambuco. E cada SATED tem uma forma de seguir para poder o ator ser aprovado, para poder ser um ator profissional. Eu tirei o meu DRT pelo SATED de Pernambuco, então eu vou falar como funciona o SATED daqui. Cada SATED em cada estado tem formas diferentes. No Rio de Janeiro já é de um jeito, em São Paulo já é de outro, tá? Os valores também são diferentes, então vocês fiquem atentos que eu vou falar sobre o SATED daqui de Pernambuco, beleza? Se vocês têm alguma curiosidade sobre o SATED da sua cidade, é só entrar em contato ou entrar no site deles, que provavelmente deve ter alguma informação por lá. No SATED daqui, no entanto, você precisa ter pelo menos 5 anos comprovados de trabalhos ininterruptos com teatro, ou fazendo curso, ou fazendo apresentações. Você precisa comprovar isso. Mas como é que eu comprovo, Felipe? Você tem que ter guardado jornal com seu nome, com data, com tudo, cartazes, panfletos. Precisa ter o seu nome nesse material, tá? Não, se não tiver o seu nome, não vale. Só foto o SATED de Pernambuco não aceita. Precisa comprovar os 5 anos ininterruptos e precisa ter o seu nome. Também você pode pedir declarações, levar certificados de cursos,
declarações de diretores, de professores de cursos que você fez em determinado ano. Então você levando esse material, tá aprovado, tá apto para seguir para a segunda etapa, para você tirar o seu registro profissional. Que segunda etapa é essa, Felipe? Calma. Lá eles trabalham com 4 notas. Lembrando que eu tô falando do SATED de Recife. 4 notas, tá? A primeira nota é do currículo. Quanto é que vale o seu currículo? A segunda nota é de uma oficina de teatro que dura 1 semana com um professor, um orientador que vai ajudar todo mundo daquela turma. Terceira nota é uma prova teórica. Eles dão uma apostila no ato da inscrição, uma apostila que você precisa estudá-la constantemente para poder fazer essa prova teórica. E a quarta nota é a prova prática. Tem uma bancada avaliadora e eles vão te dar uma nota individualmente. Essas 4 notas têm que ser superior a 6, tá? Se você for igual ou superior a 6, você está aprovado a tirar o seu registro profissional. Claro, precisa pagar uma taxa, a taxa anual de manutenção do sindicato. Você paga e eles entregam a sua carteirinha e também emitem o registro profissional na sua carteira de trabalho. A partir daí, você se torna um ator profissional. Eu separei a minha aqui para mostrar para vocês. A minha carteirinha do SATED. Ela ficou um pouquinho desfocada, mas só para vocês verem aí como é a carteirinha do SATED de Pernambuco. Essa é a minha, o meu DRT. Queria muito ter o DRT e consegui tê-lo. Mas e aí, Felipe? Eu tenho o DRT. O que é que muda pra mim? Eu só consigo trabalhar em teatro se tiver o DRT? Não. Pelo menos aqui em Recife, não, tá? Não é uma obrigação você ter o DRT. Porém, todavia, entretanto, você fica limitado a fazer alguns trabalhos se você não tiver o DRT. Por exemplo, eu quero fazer novela na Globo. Você não pode fazer o seu cadastro de ator na Globo se você não tiver o seu registro profissional. Você precisa ser ator profissional para você fazer o seu registro tanto na Globo, quanto na SBT, quanto na Record. Qualquer emissora grande que você precisa se cadastrar, você precisa ser ator profissional. Outra coisa também, dublagem. Para você ser dublador profissional, fazer um trabalho remunerado, você precisa ser ator profissional. Você precisa ter o seu registro profissional, senão você não pode trabalhar, tá? Então, eu dei alguns exemplos, mas existem outros. Em todo espetáculo, é necessário que se tenha pelo menos 80% do elenco, 85% do elenco com DRT. Sejam atores profissionais, apenas os 15% é que não precisa ter DRT. Só que na prática isso não acontece não, então não se preocupa não, vai estudando, vai trabalhando. Na hora certa que você precisa tirar seu DRT, essa hora vai chegar. Tem outras formas de tirar o DRT, Felipe? Ou só através do SATED? Tem também. Você pode ir no Ministério do Trabalho, tirar diretamente lá no Ministério do Trabalho seu registro profissional. Ou também você pode fazer um curso profissionalizante. Cursos profissionalizantes, ao término, ele já lhe dá o registro profissional. Agora é um curso muito mais intensivo, de segunda a sexta, basicamente, ou uma faculdade. A faculdade também, de segunda a sexta, com todo aquele grau de dificuldade de uma faculdade. Ao término do curso, você também é um ator profissional, você ganha o seu registro profissional. Beleza? Então é assim que se tira o famoso DRT. Espero que eu tenha ajudado vocês. Primeiro a gente precisa entender que no teatro a gente não fala no volume normal de voz que a gente fala no dia a dia. A gente precisa colocar a nossa voz em um volume em que toda a plateia escute, da primeira fileira à última. Todo mundo tem que ouvir o que você está dizendo. E como fazer isso? Como falar alto sem agredir a minha voz? Sem ficar rouco, sem magoar, sem dar um problema na minha garganta. Primeiro, a gente precisa aprender a aquecer e desaquecer a nossa voz. Aquecer antes de usá-la e desaquecer depois que usá-la. Mas antes da gente aprender a aquecer e a desaquecer a nossa voz, a gente precisa aprender a respirar. É o que, menino? A gente precisa aprender a respirar, porque a gente nasce sabendo respirar e desaprende a respirar. Que viagem é essa, Andrew? Pois é. Quando um bebê nasce, ele respira. Pode ver um bebê dormindo. E a barriga dele sobe e desce, porque ele está respirando de forma correta. Que forma correta é essa? Andrew, Felipe, Andrew, me diga. É a respiração diafragmática. Agora lascou, que eu não sei o que danada é diafragmática. A respiração diafragmática é uma respiração que ajuda, é auxiliada por um músculo chamado diafragma, que fica entre o tórax
e a barriga, beleza? É uma respiração que é usada por cantores de ópera, atletas. Essa respiração te ajuda a ter muito mais fôlego e você vai ter muito mais força para poder soltar a sua voz sem precisar forçar a garganta. Quando a gente força a nossa garganta, a gente tá magoando ela, então a gente precisa dela para trabalhar. Se a gente magoar a nossa garganta, já era, a gente não consegue trabalhar. Então essa respiração diafragmática vai te dar muito mais fôlego, pro ar sair com muito mais força, com muito mais tempo para você poder falar mais alto e todo o impulso, todo o impacto vai ficar aqui e não aqui, entendeu? Mas como eu faço para aprender a respirar pelo diafragma? É simples. A gente pode fazer um exercício aqui simples para vocês entenderem. Vamos lá, se prepara aí, tá sentado, fica aí sentadinho. Se estiver deitado, fica sentado e vamos fazer junto comigo, tá? A gente pode inspirar e trazer o ar todo para nossa barriga. Coloca a mão na barriga aí, vamos lá. Inspira. Encheu a barriga de ar. Agora a gente solta lentamente pela boca. Ok? Você pode treinar isso no seu dia a dia para você aprender a respirar pelo diafragma. Mas cuidado, não exagerem. Façam poucas vezes. No máximo 3 vezes, bebe uma água, porque quando a gente altera o nosso ritmo de respiração, isso pode causar tontura. Como no meu curso eu tô lá, eu faço toda a orientação, fico perguntando o tempo inteiro se alguém tá tonto, alguém tá passando mal, porque pode dar uma tontura, porque a gente tá alterando a nossa forma de respirar, mas a gente tá voltando a respirar de forma correta, a forma que é utilizada para auxiliar a gente a fazer um bom trabalho no teatro, usar a voz da forma correta, tá? Pronto, aprendeu a respirar pelo diafragma, agora a gente pode fazer alguns exercícios de aquecimento vocal. A voz ela precisa ser aquecida, precisa ficar tinindo, pronta para batalha. Como você vai usar ela durante 1 a 2 horas, ela precisa estar lá tinindo. Então eu vou fazer alguns exercícios simples, básicos, que vocês podem fazer aí em casa, mas tem muito mais coisa. Então tudo isso que vocês vão ver no curso presencial. Esse material mais elaborado a gente aprende no curso presencial. Tá bom? Por isso que eu falo que esse curso não substitui um curso presencial, ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, força um bocejo. Até ele vir de verdade. Vai forçando até ele vir de verdade. Ele veio de verdade e ajudou a abrir o palato para você começar a trabalhar e fazer o seu aquecimento. Vamos lá, agora inspira, enche a barriga de novo. Sempre quando eu falar inspira para encher o bucho de ar. Vamos lá. Soltem S. Ok, inspira. Solta em Z. Sempre fazendo barulho para poder aquecer a voz, tá? Inspira. Solta em trrr. O choro do Kiko. Vamos lá, agora a gente vai inspirar e a gente vai fazer um som ressonante, uma ressonância dentro da nossa cabeça. A gente vai jogar o nosso som aqui para nossa cabeça. Vamos lá. Coloca a mão no cucuruto aqui em cima da sua cabeça e sente vibrar. Se não estiver vibrando é porque tá fazendo errado. Assim, ó, como se fosse uma vaca mugindo. Ok? Beleza! Pra gente finalizar, uma que eu adoro. Inspira. Mua, mue, mui, mua, mu. Cada exercício desse a gente faz uma repetição de 3 a 4 vezes no curso, tá? Também cuidado com o exagero para não ficar tonto, beleza, gente? Assim como a voz, o nosso corpo também é um instrumento primordial no trabalho do ator. O ator ele precisa ter o domínio total do seu corpo, conhecer os seus limites, conhecer as suas possibilidades. A gente acaba não conhecendo o poder que o nosso corpo tem, até onde ele pode ir, quais são os seus limites. Então o ator ele precisa, a partir da sua estrutura corporal, entender para onde é que o meu corpo pode ir. Conhecer o corpo é fundamental. Uma frase básica nos cursos de teatro o corpo fala. No teatro isso é básico. O corpo se comunica, não se comunica só através de palavras, se comunica também através de gestos, de como seu corpo está transmitindo aquela mensagem, e fala mesmo, o corpo fala mesmo. Pesquisem depois sobre comédia dell'arte. Os atores da comédia dell'arte, eles se expressavam através do corpo.
Porque, para eles serem entendidos em países diferentes, onde eles fossem, mesmo que não falassem italiano, que era na Itália a comédia dell'arte, então os personagens eles se expressavam muito mais exageradamente com o corpo para poder se fazer entender. Na comédia dell'arte é fundamental. O corpo se comunicava, as pessoas não entendiam o que estava sendo dito, mas através do corpo chegava-se a essa compreensão. Mas como é que o ator pode aquecer o seu corpo, conhecê-lo? Antes de qualquer espetáculo de teatro, o ator precisa estar pronto, tanto vocalmente quanto corporalmente, para evitar lesões, para deixar o corpo mais fluido, muito mais elástico. O ator precisa aquecer, preparar o corpo para o que vem aí. É como se preparar para uma maratona, se preparar para ir treinar, para malhar. Você tem que preparar o seu corpo, a sua mente, a sua voz para o espetáculo. Mas como é que eu faço isso, Felipe? Como é que a gente faz para aquecer o nosso corpo? Eu vou dar uns exemplos aqui, mas são coisas muito básicas. O ideal é se fazer em pé, mas como eu tô aqui nesse cenáriozinho, tô sentado, eu vou fazer até onde eu conseguir. Beleza? Vocês podem pesquisar também na internet outras formas de fazer esse aquecimento. A gente aprende no curso presencial esse aquecimento de forma adequada e forma correta, e a gente faz em pé, tá? A gente pode começar pela cabeça. Segura com a mão direita um pouco e puxa a cabeça sem forçar, só repousa a mão por cima da cabeça e deixa descansar, sem forçar a cabeça. Só para ela se acordar. Ok, agora do outro lado você puxa aí a sua cabeça, não força, é só para repousar a mão em cima dela, para despertar toda essa musculatura aqui, ó, do pescoço, da nuca. Agora você volta lentamente, cuidado, todo o exercício precisa ser feito com moderação, tá? Para não se lesionar e para não causar tontura. Então agora a gente vai dar um 360 com a nossa cabeça, vamos lá? Chega lá atrás, abre a boca para não esticar o músculo aqui do pescoço. Mais uma vez. Tá fazendo aí? Faz aí, gente. Vamos lá. Aquecendo o corpo para o espetáculo. Volta e faz pro outro lado. Escuta estralar. Se estralar é porque deu certo. Mais uma vez. Abre a boca lá atrás. Ok. Agora a gente vai descer um pouquinho e vai para os braços. Você pode acordar o seu braço dessa forma, traz ele para junto do seu tórax, e aperta, tá? Faz isso por uns 5, 10 segundos, solta, 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 solta. Do outro lado também, faz isso por uns 5 a 10 segundos, beleza? Ok, sempre soltando a musculatura, sempre soltando, acordando todos os músculos do corpo. Deixa esse corpo aí esperto. Agora a gente vai lá esticar e vai girar o nosso punho pro lado direito. Aliás, pro lado direito. Agora a gente vai fazer tudo pro lado esquerdo. Acorda esse punho aí, esse pulso. Se estralar é porque tá despertando. Desperta o corpo. O corpo tem que ficar pronto para o espetáculo, ok? Soltou, 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 ok. Agora precisa ficar em pé, tá? Fica em pé e tenta trazer o joelho para junto do seu corpo. Fica só com um pé. Para te ajudar no equilíbrio, você olha um ponto fixo que você consegue se equilibrar, tá? Puxa um dos joelhos para junto do corpo e se equilibra em uma das pernas. Aí você solta, 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 puxa o outro joelho para junto do seu corpo, fica em pé só com um dos pés, para ajudar no equilíbrio, foca um ponto fixo que você se equilibra. Ok, 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 ok. Agora eu vou mostrar os meus pés para vocês, para a gente acordar o calcanhar, tá? O calcanhar para vocês, estou mostrando só para vocês entenderem, tá? Gira, gira, depois gira para o outro lado. Ó, tá estralando. Faz com os dois pés, eu não vou pagar esse mico aqui para vocês não, tá? Numa sala de aula é melhor. Beleza? Aqueceu todo o corpo.
esse é o básico do básico do básico do básico, tá? A gente em sala de aula, a gente aprende a aquecer o corpo muito melhor, muito mais aquecimento, com exercícios que fazem com que o nosso corpo se desperte, a gente faz corridas e etc. Então, é por isso que eu sempre reforço. O curso online não substitui o curso presencial. Se você quer se tornar um ator de fato, você precisa procurar um curso presencial. Nele que você vai aprender de fato as técnicas corretas, detalhadas, para que você aprenda a dominar o seu corpo, a sua voz, as técnicas teatrais, interpretação e etc. Beleza? E essa foi a nossa aula de hoje, o corpo do ator. Improvisação! Para começar, vamos responder a pergunta: o que é improvisação? Improvisação é a arte de inventar ou criar a partir de algo pré-determinado ou a partir da imaginação do ator. A partir do zero se cria algo que não existe. Isso é improvisar, tá? Mas por que o ator, ô Felipe Andrew, me responda, por que o ator precisa saber improvisar? Primeiro, porque teatro é ao vivo. Teatro é ao vivo, tudo pode acontecer, a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Então, o ator que ele sabe improvisar, ele sabe tirar de letra qualquer situação, ele vai estar muito mais seguro em cena, tá? E nos cursos, geralmente nos cursos de teatro, lá no Teatralizar é assim, a gente tem alguns exercícios, alguns jogos que ajudam o ator a desenvolver esse senso de improvisação. Porque improvisação é treino, você tem que treinar improviso. Quanto mais você treina o improviso, melhor vai ser sua desenvoltura na hora que você precisar improvisar. Um dos exercícios que a gente usa são os jogos da mestra Viola Spolin. A Viola Spolin, ela escreveu esse livro aqui de estudos, que é o livro Improvisação para o Teatro. Ele é minha bíblia no meu curso de teatro, então muitos jogos eu pego através deste livrinho dela aqui. Então esse livro aqui tem vários milhões de jogos de improvisação, tá? Mas como é que funciona, como é que parte do princípio desses jogos da Viola Spolin? De que princípio vem? Como é que funciona? Que conceito é esse? A partir de algumas perguntas que você responde, você consegue improvisar. Por exemplo, as 3 perguntas básicas para começo de conversa, para iniciar tudo, são quem, onde e o que. É o que, menino? A partir respondendo essas 3 perguntas, você pode começar a improvisar. Mas como assim? Quem é o que? Quem é o que? Quem é o personagem? Que personagem é esse da sua improvisação? Ele é um garçom? Ele é um médico? Ele é um bêbado? Ele é um, sei lá, um motorista? Quem é esse personagem? Responda essa pergunta. Quem é? O onde? Onde é onde se passa? Que cenário é esse? Que local é esse? É uma praça? É uma padaria? É um shopping center? Que local é esse? É o onde? E o que é o que está acontecendo? Tá alguém tomando sorvete? Tá alguém fazendo compras no shopping? O que está acontecendo? O que? O que está havendo nessa cena? Se você responder essas 3 perguntas, vai ficar muito mais fácil você improvisar, por exemplo, uma cena. Muitos exercícios da Viola Spolin é improvisar cenas respondendo estas perguntas, para deixar claro, sem contar para a plateia o quem, mostrar para a plateia sem falar o onde, mostrar para a plateia sem falar o que. A plateia tem que definir do que está assistindo, a pessoa tem que mostrar e não contar, em cima do improviso. É isso mesmo, ó. Mas cuidado para não confundir caco com improviso, viu? Caco é uma coisa, improviso é outra, totalmente diferente. Eles são prima ali, parente, e fica ali, pau, são a mesma casa, mora na mesma casa. É primo de primeiro grau. Porque improviso é uma coisa, caco é tudo aquilo que você acrescenta que não está no texto. Palavras, pequenos pedacinhos de palavras, um né, um porquê, ou uma frase, pode ser até uma frase, mas que esteja dentro do contexto do seu texto. Improvisar é outra história, tá bom? Não confundam improvisação com caco. Eu acho que vai vir uma aula aí sobre caco, mas eu não vou prometer nada pra você, pra depois vocês não estarem me cobrando, beleza? Gente, teatro é ao vivo. Vocês sabem, né? Tudo pode acontecer. Qualquer coisa mesmo pode acontecer. Já aconteceu de fazer espetáculo e faltar energia, de cair um pedaço do cenário, de cair, sei lá, explodir um refletor, de alguém passar a mão na... Tudo pode acontecer no espetáculo de teatro. E se eu não tiver totalmente concentrado no que eu estou fazendo, no que eu preciso fazer para contar essa história, que é a peça teatral, a coisa degringola.
qualquer coisinha, qualquer barulho, tudo pode interferir no meu trabalho. Mas se eu estiver extremamente concentrado, fixado no que eu estou fazendo, nada vai, o mundo pode cair do meu lado. Eu vou continuar concentrado, sabendo o que eu tenho que fazer. O texto, a gente decora o texto, lógico, a gente aprende o texto, estuda o texto, mas a gente tem que estar com a memória muito ativa enquanto a gente está em cena, porque a gente tem que lembrar de marcação, a gente tem que lembrar de entradas e saídas, de pausas, da interpretação, tem que lembrar da luz, tudo isso a gente vai conversar mais à frente. Mas tudo isso tá em volta da concentração do ator. Se o ator desconcentrar, meu filho, já era. Você tem que estar concentrado em tudo. Se o seu colega de elenco não entrou na hora certa, se você tá na luz, se você... tudo. Se a plateia atrapalhou e você vai ter que voltar pro texto da onde parou para não se perder. Porque é muito fácil você se perder no texto, principalmente quando você tem muito texto, muito diálogo. Se tiver alguma interferência e você se ababacar e desconcentrar, acabou a peça, não volta mais. Ou então fica um tempão ali tentando resgatar a coisa no texto e pode ser que o texto não venha. Então quando a gente entra em cena, a gente tem que entrar em cena. A gente tem que estar vivo, a gente tem que estar vivendo aquele momento. A gente tem que estar inerte, embarcar, se concentrar naquilo. Claro, com todas as técnicas que se aprende, com todas as interações que precisarem ser feitas com a plateia, mas a gente precisa estar inerte dentro do processo, dentro do espetáculo. Eu, por muitos anos, fiz teatro empresa. Teatro empresa, a gente não tinha lugar, não tinha um palco pra gente fazer as apresentações. Geralmente eram apresentações logo 6 da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. A gente já tinha que estar fazendo graça para peão rir, e textos informativos sobre segurança no trabalho, etc. E a gente fazia isso no meio de obra, no meio de máquina. Vai... tum, tum, bem onomatopeia que eu tô hoje. Fazendo muito barulho e a gente tendo que falar mais alto que as máquinas para poder os peões ouvirem e entenderem a mensagem que a gente tá passando. Então, se a gente não tivesse extremamente concentrado, qualquer barulhinho externo ia atrapalhar a gente. E eram textos difíceis, porque eram textos técnicos. A gente passava informações técnicas do setor de segurança da empresa. Então, se o ator não estiver extremamente concentrado, ele não consegue trabalhar. Agora precisa ter muito cuidado para a concentração não lhe tornar um ator engessado. Não pode virar um robô. Tudo tem que ser feito de forma orgânica, viva, real, com realidade. As pessoas precisam acreditar que aquilo está acontecendo. Se você se concentrar a ponto disso te atrapalhar, você tem que rever a forma da sua concentração. Vários atores se concentram de formas variadas. Tem atores que ficam andando pelo palco, ficam passando o texto antes do espetáculo. Isso já traz uma concentração. Ele vai vestindo aquele personagem aos poucos. Ele faz o aquecimento dele, aquecimento de voz. Isso é uma forma de aquecer, de concentrar também, para poder ir embarcando no personagem, principalmente personagens mais difíceis, mais densos. Requer um pouco mais de concentração. Eu já sou um pouco diferente. Eu me concentro um pouco, mas quando eu tô em cena, o mundo pode cair do meu lado. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei resolver, eu sei solucionar. Eu estou totalmente embarcado. Eu embarco completamente na história que eu estou contando, na peça. Eu vivo aquilo ali como se aquele momento fosse real para mim. Então, claro, com toda a consciência de que é um ator fazendo. Mas isso é outro terreno que a gente não vai entrar aqui, porque é bem polêmico. Cada teatrólogo veio com uma teoria diferente de como o ator deve se portar em cena. Mas enfim, isso aí vocês têm que estudar mais à frente numa faculdade, no curso profissionalizante, etc. Então eu tô ali, eu não me concentro antes, mas quando eu entro em cena, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, sei as minhas falas, sei brincar, sei as falas de colega, se acontecer qualquer coisa, eu sei administrar, eu fico completamente concentrado. Se a plateia interferir, eu sei também como voltar ao meu trabalho, porque eu entro completamente concentrado. Saiu, desconcentro. Entro, concentro. Eu consigo concentrar rápido, mas cada um concentra de uma forma, não é certo nem errado. Beleza? Aqui, ó. Isso, perfeito. Como vocês puderam ver aí no início do nosso vídeo, um livro se transformou num bebê. Um carregador, o garfo do carregador se transformou numa chupeta. Se o ator não tiver o poder de transformar qualquer coisa em uma outra coisa, ele não vai conseguir trabalhar. Ponto.
Não tem discussão. A gente nem sempre em cena, a gente tem os elementos que a gente precisa, que a gente cita, o que o texto cita, que o texto pede. Muitas vezes o diretor quer que a gente faça com que a plateia enxergue. Imagine aquilo. Então, se o ator não estiver enxergando ele próprio, como ele vai fazer para que a plateia enxergue? Então a gente tem que exercitar esse poder da nossa imaginação. A gente tem que imaginar tudo que está acontecendo ao redor. Se a gente tá, por exemplo, a peça se passa numa cidade movimentada, mas a gente tá no palco. A gente não tem os elementos de uma cidade movimentada, pessoas passando, carro buzinando, o semáforo, calor, a gente tá no palco. Então a gente tem que imaginar essa situação a tal ponto de a gente acreditar e fazer com que a plateia acredite. Estão entendendo até aí? A gente tem que imaginar que a gente tá nessa cidade movimentada, que tem pessoas esbarrando, às vezes nem tem, você tá sozinho em cena. Mas o diretor quer que você mostre à plateia que você tá numa cidade movimentada com pessoas ao seu redor. E aí? Usa a cachola, usa a imaginação. Mas, Felipe, como é que eu posso exercitar minha imaginação? Acho que eu não tenho muita imaginação, não. Leiam, gente, leiam. O ator, ele tem que ler sempre, ler muito. Quando a gente está lendo, a nossa imaginação ela é exercitada de várias formas. Quando a gente lê uma ficção, por exemplo, a gente imagina o rosto daquele personagem, a gente imagina a voz daquele personagem, a gente imagina como ele falaria, como ele andaria, aquele cenário, como seria, as cores, a gente imagina aquele universo, aquele mundo, a gente usa da descrição do livro para imaginar, fazer a nossa criação mental sobre determinada coisa. Então a gente vai exercitando essa imaginação quando a gente lê. Claro, tem muitos outros exercícios que se fazem para exercitar a imaginação. Esse de transformar um livro, por exemplo, num bebê ou num pássaro machucado, como eu faço lá no curso Teatralizar, é importante também para que os atores possam exercitar cada vez mais a imaginação. Sabe por quê? Porque a imaginação é inerente ao ser humano. A gente nasce com a imaginação aflorada. Só que a gente vai perdendo isso com o tempo. A vida vai nos mostrando toda a realidade dura, que a imaginação vai ficando em segundo plano. Por exemplo, crianças. Vocês já viram crianças brincando? Já observaram? As crianças imaginam tudo. Às vezes nem tem todos os elementos que elas precisam, mas se não tem um elemento, ela imagina que é um astronauta, imagina que é um policial, que ela imagina que ela é, sei lá, tá no faroeste. Então, gente, criança, ela transforma, sei lá, um controle remoto numa arma laser, ela transforma uma almofada num planeta. Então, a gente, quando é criança, a gente tem uma imaginação aflorada e a gente vai perdendo isso. Mas o ator, ele tem que resgatar essa imaginação da criança. A gente tem que trazer essa imaginação que a gente tinha quando a gente era criança pra gente conseguir fazer um trabalho bem feito no palco, tá? Vocês lembram da Emília, do Sítio Pica-Pau Amarelo? A Emília tem um superpoder. O superpoder dela é o do faz de conta. Tudo que a Emília imagina com muita força acontece, se torna real. Então eu costumo brincar que o ator ele tem esse superpoder da Emília no palco. No palco, se a gente usar o nosso poder do faz de conta, as pessoas vão acreditar naquilo que a gente tá contando. Fé cênica. Esse termo foi criado pelo grande Konstantin Stanislavski, autor de uma trilogia de livros, que esse é o primeiro, A Preparação do Ator. São 3 livros dessa trilogia de livros sensacionais, mas hoje não é dia de falar sobre Stanislavski, a gente vai falar sobre sua fé cênica, que é um termo criado por ele, um conceito criado por ele, no Teatro de Arte de Moscou, que foi criado por ele, mas enfim. A fé cênica, o que quer dizer fé cênica? Fé cênica é a capacidade do ator de acreditar de tal forma naquilo que ele está vivendo, que faz com que a plateia acredite que aquilo ali é verdade, é realidade. Então é um fundamento básico para se fazer teatro, tá? Acreditar. Você tem que embarcar. Lembra que eu falei na aula sobre imaginação? Você tem que acreditar naquilo de tal forma que a plateia vai dizer: meu Deus, mas isso é uma peça ou é realidade? Ou então que a plateia esqueça que está assistindo uma peça e está apenas vivendo aquilo, apenas assistindo a vida real ali. Esse é o objetivo do ator, na verdade, contar a história de tal forma que a plateia esqueça que é uma mentira. Porque o ator é um fingidor, né? Ele finge o tempo todo, ele finge que é outra pessoa, ele finge que está vivendo aquele momento, ele finge que está vivendo uma outra época. É tudo um fingimento. Eu costumo dizer que atuar é a arte de contar uma mentira bem contada. É uma brincadeira, lógico. Ninguém disse isso, é uma coisa da minha cabeça, é uma brincadeira, mas quando você quer contar uma mentira para alguém, qual é o seu objetivo? Fazer com que a pessoa acredite. Então, se você não acredita e não conta aquela mentira bem contadinha, com detalhes, com certeza, com firmeza, a pessoa vai dizer: ah, vá!
Então é muito importante que o ator ele acredite em tudo que ele está fazendo, acredite que ele é aquele personagem, acredite que ele está vivendo naquele período histórico que a peça se passa, que ele é rico se for um ator pobre, se ele é um ator pobre se ele for um ator rico. Então se ele não acreditar, a plateia muito menos. A fé cênica tem que partir do ator. A fé é acreditar, é crer que aquilo é real. Quando a gente acredita de fato, com firmeza, com certeza, a plateia vai acreditar com firmeza, com certeza, vai esquecer que é uma peça e vai achar que ela está vivendo uma realidade, está vendo um reality show. Um grande exemplo é se eu precisar procurar algo no ambiente, na cena, só que o ator, ele sabe que, por exemplo, o personagem não vai encontrar esse objeto em cena. O ator sabe, mas o personagem ele não sabe, então ele vai procurar com verdade, ele vai procurar o objeto de verdade. Porque quem sabe que ele não vai encontrar o objeto é o ator e não o personagem. O personagem não sabe que ele não vai encontrar. O personagem não viu o futuro. Quem vê o futuro, entre aspas, é o ator, porque ele já leu o roteiro, ele sabe como vai acabar aquela cena. Mas o personagem não, o personagem está vivendo aquela cena naquele momento. Então se eu preciso procurar algo no cenário, mesmo sabendo o ator que não está ali, se eu procurar com mentira, sem... não vou achar nada, vou fazer de conta que eu tô procurando aqui algo. A plateia não vai dizer, o que é que esse povo tá fazendo aí, hein? O que é isso, hein? Mas se eu procurar de fato algo que eu não sei onde é que eu coloquei, mas eu não sei se eu vou encontrar, porque o personagem não sabe, só o ator que sabe. Então, gente, acreditem naquilo que vocês estão fazendo, eu tenho certeza, tenho firmeza. Como eu falei também na aula da imaginação, essa aula complementa a outra. Quando a gente embarca na história, a plateia embarca junto. Vocês têm que fazer a plateia embarcar, ficarem vidrados em vocês, vidrados nessa história. A gente está fazendo a peça para a plateia e é para ela esquecer que ela está assistindo uma peça. Fazer com que ela acredite que aquilo, por mais estranho que possa aparecer, animais falantes no espetáculo infantil, por exemplo, que aquilo realmente esteja acontecendo. Porque o ator ele tem que ter domínio sobre a fé cênica, a fé de acreditar que o que ele está vivendo é real. Quarta parede é o tema da nossa aula de hoje. Primeiro entendamos o que quer dizer quarta parede. Vamos imaginar o palco, vamos imaginar o teatro. A parte do palco é dividido por duas paredes laterais, que são as coxias. Uma parede de fundo, que é a rotunda, onde fica a rotunda do teatro. E também temos a plateia. A quarta parede estaria no lugar da plateia. É como se aquele cenário ali não existisse a plateia e o ator imaginasse que ali tem uma parede. Os atores iam estar ali fazendo a peça, imaginando que na verdade a plateia não existiria. Ia estar trabalhando para a plateia, mas que a plateia não existiria. E por muitos anos, essa forma de se trabalhar foi muito difundida no mundo, em teatros, somente em dramas. Mas depois do termo se popularizar como a quarta parede, logo veio as pessoas que queriam quebrar com isso. Quebrar literalmente a quarta parede. E é chamado da quebra da quarta parede. A quebra da quarta parede nada mais é quando o personagem, o ator, ele interage com a plateia. Ele sai do mundinho dele da ficção e interage com a plateia, conversa com a plateia. Tá? Ou então o personagem ele tem a consciência de que ele é um personagem, de que ele está vivendo aquela peça, aquela ficção. Isso também é uma quebra da quarta parede. É romper com os limites do palco. Romper os limites ali da caixa cênica. Não viver naquele mundinho fechado, ela é incrível, ali, e não trocar com a plateia. Eu, particularmente, não acredito que a quarta parede deva ser um bom recurso para o ator, porque atuar é uma troca, sabe? É uma troca com o seu colega de trabalho, mas também é uma troca com a plateia. Você está trocando o tempo inteiro de energia, é uma troca. A plateia, ela te responde ou não. Ela ri na hora que tem que rir, ela aplaude na hora que tem que aplaudir, ela reage na hora que tem que reagir. Então, o que você está trabalhando ali no palco, a plateia está te dando também como resposta. Você está doando algo, a plateia te retribui, você doa de novo e fica essa troca. Se você imagina uma quarta parede, como é que vai existir esse jogo? Essa troca com a plateia que é tão importante e que desperta no ator uma ânsia
muito mais, como é que eu poderia dizer, mais vivaz para poder fazer aquilo de fato bem, atuar bem. A plateia é uma peça fundamental para o ator. E a quebra da quarta parede é muito usada em comédias, onde os atores interagem diretamente com a plateia, tiram uma onda, tiram um sarro com a plateia. Também é usada nos espetáculos de improvisação. Tem muitos espetáculos de improvisação, inclusive aqueles espetáculos, aqueles jogos de improviso, são jogos teatrais, que esses grupos de improvisação usaram jogos teatrais no palco, aberto ao público, mas são muitos jogos que a gente usa nos cursos de teatro, que a gente faz nos cursos de teatro. Interessante, né? Só que eles, lógico, fazem tudo voltado ao humor. Então a plateia, nesse caso, ela sugere coisas para os atores fazerem. Então é uma quebra escancarada da quarta parede. Mas, ó, para vocês não dizerem que eu tô falando aqui coisas sem sentido, eu queria ler para vocês aqui um trechinho do livro da minha Bíblia, como eu já falei para vocês, que é Improvisação para o Teatro, de Viola Spolin, que ela fala sobre a relação do ator com a plateia. Vejam só. A frase "esqueça a plateia" é um mecanismo usado por muitos diretores como meio de ajudar o aluno-ator a relaxar no palco. Mas essa atitude provavelmente criou a quarta parede. O ator não deve esquecer sua plateia, da mesma forma como não esquece suas linhas, seus adereços de cena ou seus colegas atores. A plateia é o membro mais reverenciado do teatro. Sem plateia, não há teatro. Cada técnica aprendida pelo ator, cada cortina e plataforma no palco, cada análise feita cuidadosamente pelo diretor, cada cena coordenada é para o deleite da plateia. Eles são nossos convidados, nossos avaliadores e o último elemento na roda que você pode então começar a girar. Ela dá significado ao espetáculo. O ator só está ali porque existe uma plateia. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aula bonita também hoje, gostei. Antes da gente dar um tchau e você puder me ajudar de alguma forma fazendo uma contribuição de qualquer valor, R$1, R$2, os atores, os artistas de modo geral estão passando por um momento delicado nessa pandemia, onde o nosso setor vai ser o último setor a voltar, provavelmente só quando existir uma vacina, porque a gente aglomera pessoas, a plateia é uma aglomeração e a gente não está podendo fazer isso no momento. E estamos nos virando como podemos. E o que eu pude fazer é elaborar essas aulas, elaborar essa apostila para poder me ajudar financeiramente a continuar pagando as minhas contas, porque as contas continuam chegando, tá bom? Você pode fazer uma transferência, um depósito nessa conta que tá aparecendo aí no seu vídeo. Qualquer contribuição é bem-vinda, não se acanhe. Se não for fazer falta também para você, que se você estiver precisando também, não precisa se preocupar, tá ok? Essa foi a nossa aula de hoje, até a próxima aula. Tchau, tchau, hein? É boé!